Olá, viajante! Eu sou a Cá Negrão, especialista em viagens econômicas, e esse é meu quadro Perguntas pra Cá, onde eu abro lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, segue lá, @canegrão, e eu dou dicas de viagem todos os dias. E lá eu sempre abro uma caixa de perguntas e também o pessoal me manda por direct várias dúvidas sobre viagens, né? E eu resolvi montar esse quadro e toda semana eu vou selecionar 10 perguntas para responder, então fica ligadinho até o final que uma das perguntas de alguém pode ser a sua dúvida também, e o objetivo desse quadro é fazer você viajar cada vez mais. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu recebi aqui é: por onde começar a viajar? Bem, eu acredito que a gente começa a viajar aqui, ó, pela mente, pela imaginação. Então é legal você ter uma lista dos sonhos de lugares que você gostaria de ir. Se você não tem essa lista ainda, para um pouquinho e pensa. Onde você gostaria de ir? Quais lugares você gostaria de estar antes de morrer? Talvez na Torre Eiffel, talvez é, na Estátua da Liberdade, talvez fazendo compras nos outlets de Miami, enfim. Use a tua imaginação para escolher os lugares no mundo que você gostaria de visitar. Porque assim fica mais fácil você ir para a parte 2, que é a parte do orçamento e planejamento. E aí, quando você tem pelo menos alguns destinos do sonho, você consegue ter uma noção de quanto você vai precisar de dinheiro para conhecê-los, tá? Então, você começa com um orçamento, e isso é muito particular, muito individual, de pessoa para pessoa, porque vai depender muito de quanto você ganha, do quanto você está disposto a guardar. Eu sempre recomendo fazer uma caixinha de viagem para que você determine, carimbe um dinheiro por mês e reserve sempre nessa caixinha, que pode ser uma caixinha física ou um CDB, uma poupança, enfim, algo que fique separado das suas outras contas para você não misturar e acabar gastando esse dinheiro. Com isso, você consegue ter uma noção, pelo menos, a longo prazo, daqui a um ano eu vou ter quanto dinheiro, então você consegue começar a planejar os seus destinos, né? Ter datas também é importante, baseado nas suas férias. Se você é flexível, melhor ainda, porque a flexibilidade vai fazer você economizar ainda mais com passagens aéreas, hospedagem, porque tudo envolve a baixa e alta temporada, né? Então, você começa a viajar por isso, por esses caminhos. E também a documentação, tá? Você precisa estar atenta à sua documentação. Se você vai fazer uma viagem para o Brasil mesmo ou para a América do Sul, dá uma olhadinha no seu RG se ele não está muito antigo, renova. Ou se você tem vontade de sair do país para outros lugares, para a Europa, enfim. Providencie o seu passaporte, né? O passaporte é muito importante. E se um dos seus destinos do sonho você está determinado a ir para um país que exige visto, então você precisa providenciar o visto antes de fazer a sua compra de passagem e hospedagem. Então você começa a viajar pela imaginação, que é onde você gostaria de ir, e com um bom planejamento. Segunda pergunta: o que despertou você, cá, no meu caso eu, a viajar? Claro que foi viajando, né? Eu fiz minha primeira viagem de avião há um bom tempo atrás, né? Nunca tinha viajado de avião. E não sou tão novinha assim. Então, na minha adolescência, não era tão simples assim comprar passagem aérea, voar de avião. Era bem complicado, intercâmbio, então era muito difícil de fazer. Então, eu demorei muito para fazer a minha primeira viagem. Eu já estava trabalhando na época que eu comprei minha primeira passagem de avião. E eu fiz uma viagem, então, nacional, que saía de Campinas para Florianópolis. E quando eu entrei no avião, que eu fui para o aeroporto, aquela mesma história, né? Morrendo de medo do aeroporto. A gente não sabia como me comportar, como que era, achava que era um bicho de sete cabeças. Ali já começou aquela adrenalina, aquela sensação gostosa. Quando eu entrei no avião, aquele medo, né, da decolagem, depois o medo do pouso, o medo do desconhecido, né? Nunca tinha entrado num negócio que voasse assim. E aí eu cheguei em Florianópolis, vi Florianópolis pela janela do meu avião e foi incrível a sensação. E eu tive umas férias maravilhosas. E quando eu me deparei com aquilo, eu tinha a certeza de que eu queria fazer aquilo para o resto da vida. Se aquilo pudesse ser até uma profissão, eu ficaria feliz.
E só que na época eu não conhecia nada sobre viagens econômicas, sobre economia colaborativa, nada, nada. Então era sempre pelos métodos tradicionais, que talvez provavelmente você faça também. Então eu entrei na companhia aérea, eu nem lembro, acho que foi com a Azul que eu voei. Entrei lá porque era a única que vinha na minha cabeça, que eu conhecia, comprei minha passagem, cheguei, pesquisei meu hotel, inclusive pelo Google, olha só, aí apareceu uma pousada, um Facebook de uma pousada, fechei por lá, por e-mail, ó, bem antigo isso, hein? E aí aluguei um carro também, cheguei no aeroporto, fui ali na locadora de carro, primeira que eu vi, aluguei o carro, frequentei restaurantes sem nenhum planejamento, enfim, não tinha planejamento de nada, foi tudo. Entrei, peguei, vi o primeiro que eu vi, entrei. Então isso me custou muito caro, né? Depois que eu fui conhecendo as alternativas, os jeitos certos de comprar passagem, que eu poderia me hospedar gratuitamente, aí sim o meu universo se abriu e eu pude fazer muito mais viagens do que pelos métodos tradicionais que eu fiz nas minhas primeiras viagens. Mas o que me despertou viajar foi a própria viagem. Terceira pergunta. O que é a geração dos novos ricos? Eu gosto de usar bastante esse termo, tá? Essa pessoa provavelmente me acompanha bastante nas redes sociais. O que eu quero dizer com geração dos novos ricos? É você fazer as mesmas coisas que uma pessoa com muito dinheiro faz, só que gastando metade, às vezes até mais que a metade, do que ela está gastando ali. Então, que nem eu falo, você não precisa ter uma casa na praia, você precisa de alguém que tenha uma casa na praia e que disponibilize para você usar por um período que você está lá na praia. Você não precisa de um barco, você só precisa de alguém que tenha um barco e que você possa alugar esse barco de maneira colaborativa. Você não precisa ter um carro conversível, você só precisa de alguém que tenha esse carro e esteja disposto a te emprestar ou alugar para você por um preço mais barato para você usar naquele período. Então, é com a economia colaborativa que eu faço viagens muito mais econômicas, porque em vez de eu comprar as coisas, de eu juntar dinheiro, trabalhar para ter essas coisas, eu uso a economia colaborativa para usar de quem tem, faço a mesma viagem, frequento os mesmos lugares, faço os mesmos passeios, só que economizando muito mais do que aquela pessoa que tem aqueles bens. Quarta pergunta. Para quem nunca saiu do país, o que você indica? Qual país visitar? Eu sempre recebo essa pergunta do pessoal que está começando a viajar e não sabe para onde ir porque nunca saiu do país, às vezes nem viajou de avião. Então bate esse desespero, né, essa dúvida, será que eu posso ir para a Europa, para os Estados Unidos sem nunca ter viajado? É claro que pode, né? Óbvio que pode, ainda mais se forem destinos, países que você quer muito ir. Então um sonho é um sonho, né? Mas se você não faz muita questão, se você só quer simplesmente sair, ter a sua primeira experiência e também não quer gastar tanto e não quer ter tanto trabalho porque você ainda não pegou o jeito de documentação e tudo mais, eu sempre indico você visitar países aqui da América do Sul mesmo, que você só precisa do seu RG para entrar. Então, se você não tem um passaporte ainda, você não tem que incluir esse documento, esse gasto. Então você tem um RG em boas condições, você consegue fazer uma viagem para a América do Sul mesmo. Eu conheci e indico a Argentina. A Argentina é um lugar que você não vai gastar muito, porque tem muito passeio de graça, tá? E é um país bem acolhedor. Eu gostei muito de Buenos Aires, eu visitei Buenos Aires e gostei muito. E também tem um outro bloqueio que pode ser que seja o seu, que é a língua, né? Então você ir para um lugar latino, onde as pessoas falam espanhol, tudo bem que espanhol é espanhol, português é português, mas é muito mais similar do que o inglês, do que o francês. Então você consegue se virar falando pausadamente, pedindo para a pessoa também falar pausadamente, você consegue se virar muito mais com o espanhol do que com o inglês, por exemplo, que não tem nada a ver com a nossa língua. Então, é um país para se ter um primeiro contato muito legal numa viagem internacional. É perto, então se você nunca viajou de avião, não sabe como vai ser a sua reação, se você vai ficar em pânico, enfim. É uma viagem curta, literalmente, se você não pegar muitas conexões.
É um país que você vai fazer muitas coisas gratuitas, vai conseguir se comunicar e não vai gastar muito. E precisa apenas do seu RG. Chile também, apesar de estar passando por alguns problemas de manifestações, é um país incrível. Santiago é uma cidade linda, dá para fazer muita coisa. Ela é um pouquinho mais cara, tá, que Buenos Aires, mas também é totalmente possível de ir. E se você for no inverno, você ainda tem essa possibilidade de ver a neve, que é um jeito um pouco mais acessível do que você ir para países europeus e americanos. Peru também é um país que eu estive recentemente e é simplesmente incrível. Eu fiz várias coisas legais no Peru. Na verdade, de todos os países que eu conheci até hoje, o Peru foi o país que eu mais gostei, mais achei histórico, enfim. Também é um país para você colocar aí. Esses países não precisam de, por enquanto estou gravando esse vídeo, não precisa da vacinação da carteirinha internacional da febre amarela e só o RG você consegue ir. O câmbio da moeda também, você consegue levar reais e trocar por dólar. Você consegue levar reais e trocar pelos pesos chilenos, os pesos argentinos. Só no Peru que eu levei em forma de dólar, mas então você também já não tem todo esse esquema de trocar moeda. Estou considerando que você vai fazer a tua primeira viagem internacional, então você tem muitas dúvidas ainda sobre tudo, né? Tudo que envolve. Então eu considero esses países muito legais. O Uruguai também, o Uruguai é um país perto do Brasil e também tem muita coisa legal que dá para você fazer sem gastar muito e sem ter muitas coisas para correr atrás, como documentação, certificação de febre amarela e tudo mais. Então, esses são os lugares e as dicas que eu dou caso você queira fazer sua primeira viagem internacional. Vamos então para a quinta pergunta. Dica para quem tem muito medo de avião. Bem, o medo de avião existe em dois grupos. Existe o grupo que nunca viajou de avião, então tem medo do desconhecido, né? Como vai ser? Nunca fui, como que esse negócio para no ar? Essas paranoias que a gente tem quando a gente não conhece, nunca fez. E tem um grupo de pessoas, claro, que tem pânico de avião, já viajou, sabe como é, mas tem medo, ou porque tem medo de altura, ou porque tem medo de lugares fechados, enfim. Para esse grupo, é interessante procurar um profissional, lógico, para tratar esse medo, de onde ele vem e tudo mais. Agora, se você está no grupo das pessoas que tem medo porque simplesmente nunca voou, vai ter que voar para ver, porque às vezes parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá? E o medo de quem nunca viajou começa desde o aeroporto. As pessoas não sabem o que fazer dentro do aeroporto. Será que eu vou conseguir pegar esse voo? Então, esses medos do desconhecido vai tomando conta da sua cabeça, te deixando ansioso e faz com que você tenha esse medo de avião, que você considera medo de avião, tá? Mas vai ter que experimentar para ver e pode ser que não seja nada do que está na tua cabeça, tá? Então, mas existem algumas coisinhas que eu gosto de orientar para as pessoas que vão fazer a tua primeira viagem e tá com medo. Chegue sempre muito antes, tá? No aeroporto, porque às vezes é um aeroporto grande, você precisa se localizar, né? Que terminal você tem que pegar esse voo. Então, sempre antes para poder fazer o seu check-in, despachar sua mala caso tenha que despachar, fazer alguma pergunta para alguém caso tenha dúvida. Aí você já vai para a sua área de embarque, já procura o seu portão, senta pertinho do seu portão, fica de olho para ver se não vai mudar de portão, às vezes acontece, fica sempre atento, porque quando você deixa para fazer as coisas em cima da hora, chega atrasado no aeroporto, isso vai te gerar uma ansiedade muito grande, vai fazer você ter mais pânico ainda. Se você puder escolher a sua poltrona, nem sempre isso é possível, mas se você puder escolher aonde vai sentar, eu indico escolher a asa, tá? Muita gente não gosta, mas eu já experimentei todas as poltronas de avião e a asa, pelo menos para mim, é o lugar que menos balança. Eu já sentei atrás, já estou acostumada, não tenho medo de avião e mesmo assim eu me senti muito mal sentando nas poltronas do fundo. Se for um avião muito grande, esses aviões internacionais, ele costuma ser bem estável do começo ao fim. Agora, se for um avião pequeno, nacional aí, pode balançar um pouco, isso pode te deixar um pouco nervoso, porque vai ter um pouco mais de balanço, né? Evitar, tá? Ver tragédias de avião. Tem gente que procura acidentes de avião, isso vai deixar você mais nervoso, tá? Viajar de avião é muito mais seguro que viajar de carro. Então, evite ficar vendo tragédia, para isso não deixar você mais nervoso.
E se for uma viagem internacional, enfim, evite tomar bebidas alcoólicas, porque aí você pode ficar um pouco mais tenso. Às vezes fala, a bebida alcoólica vai relaxar, mas a gente está numa altitude e isso pode interferir no seu bem-estar dentro do avião, tá? Se for uma viagem internacional, provavelmente vai ter menus de jantar ou almoço. Se possível, prefira comer alimentos mais vegetarianos, sem carne, porque a carne ela é mais indigesta, ela demora mais tempo para fazer digestão e você também vai sentir um pouco de desconforto. Vai com roupas confortáveis, tá? E também faz uma playlist aí no seu celular, que toque offline, de músicas que você gosta de ouvir, que deixa você um pouco mais relaxado. Então isso pode ajudar também. E, claro, um livro distrai a mente, porque tudo isso está dentro da sua cabeça, o medo, tudo está dentro da sua cabeça. Então leve um livro legal para você distrair e tudo mais. Dependendo do voo, tem até um serviço de bordo de passando um filme na TVzinha, então já escolha um filme, assista. Tente descontrair sua mente, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Pergunta número 6. K, o que ajuda a pessoa a viajar mais gastando menos? Boa pergunta, né? Existem 3 coisas que vai fazer você viajar mais gastando menos. Primeiro, conhecimento, galera. Você precisa saber como que as pessoas fazem isso. E seguir essas pessoas, pegar dica dessas pessoas, orientação dessas pessoas, vai fazer com que você consiga viajar mais também gastando menos. Porque é aquela história, se fulano pode fazer, você também pode fazer. Só uma questão de abrir a sua mente para o desconhecido, absorver o conhecimento e então aplicar nas suas viagens, tá? Outra coisa que vai fazer você viajar muito mais gastando menos é a economia colaborativa, né? É aquilo que eu te falei, uma troca de favores, ou eu tenho uma casa e não estou usando, então eu te empresto essa casa, ou você fica na minha casa, em troca você cuida do meu animalzinho de estimação enquanto eu vou viajar. Tudo isso é troca colaborativa, é economia colaborativa, isso faz você viajar mais gastando menos também. E o terceiro ponto é um bom planejamento, porque se você não sabe quanto pode gastar, ou quanto está disposto a gastar e faz uma viagem, então você vai vir, tem grandes chances de ter uma conta vermelha, no vermelho, quando você voltar. Planejar tudo, cada passo, o que você vai gastar com cada coisa, para você não se surpreender quando você voltar de viagem e fazer uma boa reserva de emergência de viagem, isso mesmo. Vamos supor que você está viajando de carro, você não faz uma reserva de emergência e fura um pneu. Você tem um gasto que você não estava embutido ali no seu planejamento, então você vai ter que tirar de algum lugar. Mas se você tem uma reservinha de emergência, você consegue tirar dessa reserva. E se você não usa essa reserva, quando você volta de viagem, você usa ela para outra coisa, você guarda para a próxima viagem, enfim. Tudo isso faz você viajar mais gastando menos. E para quem só tem uma férias no ano? Bem, se você tem uma férias no ano, você tá bem. Tem gente que não tem nem isso ultimamente, tem gente que tá trabalhando sem parar. Uma férias no ano dá para viajar sim, muito mais gastando menos. Por que eu falo isso? Porque eu recebo muitas perguntas, né, de pessoas falando assim: "Ah, beleza, você tá dizendo aí que pode viajar mais gastando menos, mas eu tenho uma férias no ano. Como que eu faço? Tenho mais tempo, posso viajar o ano inteiro?" E tá tudo bem. Você tá na média das pessoas, você tem um emprego e você tem direito a uma férias ao ano. Aí às vezes eu pergunto, e quantos dias você tira de férias no ano? Ah, eu tiro 30, né? Quantidade de direito que eu tenho. E quanto de fato você viaja? Muita gente responde menos, 10, 15, uma semana, 20 dias. Por quê? Porque a hospedagem é muito cara. Que a passagem você ainda compra, mas ainda uma volta, beleza, você vai ficar 10, 15, às vezes não interfere no preço. Mas a hospedagem interfere, porque você precisa pagar por dia que ficar lá. E isso vai encarecer muito a tua viagem. Comer nem tanto, porque você pode, de repente, fazer uma transição. Que você gastaria comendo na sua casa, você gasta em outro país. Tudo bem que isso muda de figura um pouco quando você vai em um país que a moeda vale muito mais que a tua. Mas mesmo assim, não é isso que vai fazer tua viagem não acontecer. Agora, a hospedagem sim, porque é um item muito caro. Então, se você tem técnicas para se hospedar de maneira gratuita, você consegue, então,
ficar os 30 dias, de repente, das suas férias, porque você não vai estar pagando estadia. Então, você consegue fazer um bom planejamento financeiro para se alimentar, para se locomover, e você vai estar tirando esse gasto gigantesco da hospedagem, que pode fazer com que você realmente tenha que viajar menos nas suas férias. Então, mesmo que você tenha uma férias no ano apenas, está tudo bem. Você pode viajar, só que com as técnicas corretas você consegue viajar muito mais, sim, porque você talvez não esteja utilizando os seus 30 dias de férias porque a hospedagem está pesando no seu orçamento. Pergunta 8 é uma pergunta clássica. Dá para viajar para os Estados Unidos sem falar inglês? Claro que dá. Dá para você viajar para qualquer lugar, já estou cansada de falar nisso. Fiz uma live, inclusive, só sobre esse tema. E como ela já não está mais ao ar, vou responder para vocês. Vou responder por experiência própria, tá? Eu estive 3 vezes nos Estados Unidos. As 3 vezes que eu estive nos Estados Unidos, eu tinha um nível de inglês, tá? Eu tinha um nível muito básico da primeira vez, onde eu mal me comuniquei. Eu tive um nível intermediário, só que em um lugar com muita influência do espanhol, que ajudou muito, que foi na Flórida. E tive uma terceira experiência, onde eu fiquei 40 dias nos Estados Unidos, em muitas cidades que não eram turísticas e com muitos, como eu posso dizer, muitas situações que eu precisei resolver. Então, eu precisei usar o meu inglês. Então, de todas as situações, eu consigo dizer para você que é sim possível viajar, tá? Sem falar inglês. Se você tem muito medo de não conseguir se comunicar, escolha lugares nos Estados Unidos, por exemplo, se é onde você quer ir, que tem muita influência do espanhol, como a Flórida. A Flórida, você não precisa falar nada em inglês se você não quiser, você consegue se virar muito bem com o espanhol, no aeroporto para alugar carro, no supermercado, enfim, porque tem muitos latinos lá, né? Califórnia também, tá? Agora, se você quer ir para lugares mais diferentes, que não são tão turísticos, ter uma base de inglês pode te ajudar muito. Não vai impedir de você viajar. Mas você tem que rezar, eu costumo dizer, você tem que rezar para que nenhum imprevisto aconteça. Porque se acontecer, você precisa resolver, como por exemplo, a mala extraviar, você perder um transporte, um voo, você precisar ir num mercado, de repente, enfim, passar mal, precisar ir num hospital, num médico, tudo isso vai fazer falta o inglês. E eu costumo dizer que quando você não fala nada em inglês, você vai gastar muito mais na sua viagem. Porque quando você arrisca, não falo nem de falar fluente, mas quando você pelo menos fala um pouco, se comunica um pouco, você consegue, em vez de ficar pegando Uber, porque muita gente pega Uber e táxi porque não fala inglês e tem medo de pegar um transporte público, por exemplo. Que às vezes você precisa perguntar para o motorista, né, quanto custa a passagem, onde eu desço, enfim, essas comunicações simples. E outra, você também consegue conhecer mais lugares na cidade que não são tão turísticos, porque você consegue perguntar para um local, por exemplo, né, onde que eu posso ir aqui na sua cidade, que é legal. Geralmente você descobre lugares incríveis que você não descobriria sozinho. Então tem várias situações que o inglês vai fazer muita falta. Como comer também é muito difícil. Apesar de já ter um nível bom de inglês, eu tenho muita dificuldade de comer nos Estados Unidos. Tirando os fast foods, né? Quando eu quero sentar num bom restaurante, eu sempre tenho que ficar, às vezes, com o Google Tradutor para poder entender alguns nomes que eles dão para algumas comidas. E então, quando você não fala nada, você vai ou pedir coisas que você não quer comer, ou que você é alérgico, ou você vai acabar optando só por fast food, porque é o mais fácil, tá lá o número, você pede pelo número e tudo mais. Então faz falta sim, eu acho que investir no inglês, tem vários cursos que são inclusive gratuitos e vai fazer sim diferença, eu acredito que vai fazer muita diferença na tua viagem você falar pelo menos o básico. Mas se você não fala nada, não tem problema nenhum. Vai ser mais engraçada a tua viagem, talvez um pouco mais sufocante aí, caso você passe por alguns perrengues, mas vai acontecer do mesmo jeito, sem problema nenhum. Língua não deve ser empecilho para você fazer viagens. Cá, que dica você dá para quem está começando a viajar? Que itens a gente tem que ter para fazer nossa viagem? Bem, eu acho que se você está começando a tua vida de viajante,
você precisa comprar uma mala de mão, de preferência, tá? Eu sempre bato na tecla eu sou a defensora da mala de mão, eu dificilmente despacho mala. Primeiro porque na maioria das vezes você precisa pagar para despachar. E segundo que despachar mala causa um monte de problema. A mala pode extraviar, você tem um peso a mais para carregar, nem é todo, depende da quantidade de mala que você tiver. Você precisa pagar mais caro pelo Uber, por exemplo, que você vai precisar pedir aqueles maiores, porque senão vem um carro, um Uno, não vai caber seu monte de mala. Tudo isso, pra mim, eu acho um tremendo de um perrengue carregar a mala. Então eu gosto de viajar sempre com mala de mão. E criei esse conceito, e não importa se eu vou ficar 30, 40, se é inverno, se é verão, eu levo a minha mala de mão. Então eu indico você comprar sua mala de mão, tá? Compra uma mala boa, tá? É um bom investimento que você faz, porque é uma mala que vai durar aí por muito tempo. Principalmente se for de mão, que você vai levar sempre com você. Então não tem aquele problema de eles jogarem tua mala, enfim. O tipo de mala vai ter que ser pessoal, é gosto, né? Então eu gosto daquelas com a capinha durinha, não mole, né? Com aquele tecido. Eu gosto daquela capa durinha, tipo de acrílico. E que tem aquelas rodinhas que ela gira, que tem umas rodinhas que só vai para frente e para trás. Então eu gosto daquela que gira. E eu prefiro as malas de alcinha dupla, que tem aquelas alcinha que é única. Eu não sinto muita firmeza, mas é muito pessoal. Vai numa loja, vê as malas, anda com ela, vê se ela tem uma boa... flui bem no chão, né? Porque tem umas malinhas com as rodinhas muito ruins. Então, é um investimento que vale a pena. Faça, então, um investimento de uma mala de mão. Uma mochila também, tá? Porque você tem direito, na maioria dos casos, tirando algumas low cost, você tem direito a levar a sua mala de mão e um item pessoal, que seria uma bolsa ou uma mochila. Eu acho um desperdício você usar esse outro item pessoal levando uma bolsinha, tá? Porque numa mochila cabe muito mais coisas. Então, de repente, cabe seu computador, cabe sua bolsinha de maquiagem, seus líquidos, enfim, cabe muito mais coisas. Se você levar uma bolsinha, você vai ter que levar tudo isso na mala, e aí vai ocupar os lugares das roupas e sapatos. Então, uma mochila, compra uma mochila boa também, que não seja muito pequenininha, porque tem aquelas mochilas bem pequenininhas, não, uma mochila normal também é um item legal para quem está começando. Então, faça esses investimentos. Por mais que você ainda vá fazer países latinos ou viajar para dentro do Brasil, já programe fazer o teu passaporte, para quando aparecer as oportunidades, você já ter o passaporte em mão. E tirar o passaporte não é difícil como tirar o visto, tá? Mas exige um tempo, porque você precisa ir na Polícia Federal, às vezes não tem na sua cidade, você precisa ir numa cidade vizinha, agendar. Então, tudo isso leva um tempo. Então, se você fazer sem ter uma viagem programada, você vai fazer com muito mais calma, consegue juntar o dinheiro para tirar o passaporte, enfim. Esses são, acho que, os itens principais. Se você conseguir tirar o seu passaporte, ter o seu equipamento de viagem, que é a tua mala de mão, e ter tua mochila, já vai ser um ponto positivo para você. Outra coisa que é um kit essencial para viajante é aquela almofadinha para dormir, e aquela máscara de olhos para você dormir para casos de viagens mais longas e tudo mais. Ele é um item muito bom para se levar e para se ter. Então já faz também aí, guarda uma caixinha para você comprar esses itens. Eu acho que para começar é basicamente isso. Eu não sei como funciona a marcação de assento, fico perdida. Bem, marcação de assento mudou muito nesses últimos 2 anos aí, digamos assim. E tá deixando a galera um pouco confusa, principalmente se você não tem o hábito de voar e você comprou uma passagem, provavelmente você foi lá tentar marcar o seu assento e se deparou com um valor para ser pago. E aí as pessoas estão confundindo as coisas, achando que, pô, já comprei a passagem, quer dizer que eu tenho que pagar para sentar, tá? Então eu vou explicar mais ou menos como funciona, tá? As companhias aéreas não são todas, tá? Então eu não consigo dizer isso como, tipo, de forma geral,
porque isso vai depender muito de companhia aérea, tá? Mas as nossas nacionais, que é a Azul, a Latam e a Gol, elas já se adaptaram às novas regras de marcação de assento. Como funciona? Quando você compra a sua passagem, provavelmente você vai comprar com uma certa antecedência. Se você quiser marcar o seu assento, você vai ter que pagar por isso, por essa antecipação. Esse valor vai variar de acordo de cada companhia aérea, cada uma tem o seu preço e muitas vezes elas colocam um preço para cada parte do avião, muitas vezes, porque tem lugares melhores, com mais espaço, enfim. E essa condição de pagar um assento antes, ele também vai entrar na tarifa que você pagou, porque quando você compra uma passagem aérea, existem várias tarifas, tá? Existem as básicas, promocionais, cada uma vai chamar de um jeito, mas são tarifas que geralmente quando você paga o menor preço, que é o que a gente gosta de fazer. Quando você paga o menor preço daquela passagem, tarifas promocionais básicas, você não tem muitos direitos, tá? E então você tem que pagar caso você queira já reservar o seu assento. Então, é uma má conduta, não digo má conduta, mas é uma coisa ruim aí, né? Que as companhias aéreas, elas praticamente como se elas colocassem uma condição tipo, ó, você vai ter que pagar, principalmente pessoas com família grande. Imagina, você quer sentar perto da sua família, né? Você está viajando sozinho, nem tanto, mas se você tem uma família com crianças, você vai acabar fazendo questão, isso vai acabar levando você a pagar, tá? Só que você pode sim sentar gratuitamente, tá? Não tem problema. Você não precisa pagar para sentar se você não quiser, só que você vai ter que ficar refém das poltronas que estão disponíveis. Por exemplo, a Gol e a Azul, quando abrir os check-ins, aí você pode entrar e escolher o seu assento sem problema nenhum. Já a Latam, não tem como você marcar o seu assento sem pagar. O que vai acontecer chegou no check-in, fez o check-in, você vai ser colocado numa poltrona que a Latam decidiu que você vai ficar. Se você quiser trocar, você precisa pagar. Então, essas são mais ou menos as condições. TAP, tem outras empresas, eu não sei de cor aqui, mas existem outras empresas internacionais que fazem voos internacionais que seguem o mesmo padrão. Se você quiser antes, você paga, se não, você pode, na hora do check-in, escolher a tua poltrona ou ser colocado em alguma poltrona. Na Delta, que eu viajei recentemente, eu já conseguia reservar bem antes. Não tinha que esperar, não tinha que pagar nem nada. A não ser se eu quisesse mudar de categoria para uma poltrona mais conforto e tudo mais. Outro momento que você não paga o assento antecipado, ou é quando você compra essas tarifas mais caras, ou quando você é cliente de algum status top da companhia aérea. Então, se você é Gold Diamante, se você é da Azul, Diamond, enfim, se você é de alguma categoria do programa de milha daquela companhia aérea, você também tem direito a escolher o seu assento antecipado. Infelizmente, não é uma regra que eu consigo dizer para você, ó, sempre vai ser assim, tá? Porque vai variar, tem todas essas variáveis. Então, o que você pode fazer? Comprou a tua passagem aérea, não tem noção nem de que tarifa você comprou, você vai entrar lá vai estar registrado o seu voo lá na companhia aérea, você entra. Tente marcar o seu assento. Se aparecer um valor para você pagar, então quer dizer que naquelas condições você precisa pagar aquele assento. Espera abrir para o check-in. Abriu para o check-in, fica ligado. Abriu para o check-in, abriu a liberação de poltrona. Às vezes libera 7 dias antes do seu voo. Mais que isso, eu acho difícil. Entra e aí vê a opção de marcar. Se for Azul e a Gol, você consegue lá escolher a tua poltrona então. Se for a Latam, não tem jeito. A Latam que vai escolher a tua poltrona, tá? Se você está viajando em família e não conseguiu sentar junto, então talvez você vai precisar pagar por isso, tá? Por experiência própria, se você conseguir fazer antes, quando abrir as opções para você escolher gratuitamente, mesmo na Latam, eu sempre acabei indo junto com meu esposo, por exemplo. Eles nunca colocaram eu de um lado para o outro e ele do outro, tá? Só que se você deixar para fazer lá no aeroporto,
aí você fica refém das poucas poltronas que provavelmente vão estar disponíveis. Se você está viajando em casal, em família, pode ser que cada um fique num ponto e mesmo pagando, vocês não consigam viajar juntos, porque não vai ter mais poltronas disponíveis. Então, a regra é essa. Entrou, viu que tem que pagar, quer dizer que a tua condição, da tua tarifa, enfim, você precisa pagar por aquela poltrona. Espera o check-in abrir, faz o check-in e então você tem a sua poltrona aí escolhida ou pela companhia aérea ou por você mesmo. Bem, eu fico por aqui, espero ter ajudado vocês nessas 10 perguntinhas aqui sobre viagem. O objetivo é fazer com que você viaje muito mais, gastando menos, tá? Se você não me segue, mais uma vez, segue lá, @canegrão. No Instagram tem dicas de viagem todo dia, eu também tenho um grupo no Telegram, vou deixar aqui embaixo. O grupo do Telegram eu sempre compartilho promoções de passagens aéreas, de pacotes, tudo que eu vou encontrando eu vou compartilhando. E espero que vocês tenham gostado e ajudado realmente vocês a viajarem mais com essas dúvidas. Espero que algumas dessas dúvidas também tenham sido a sua. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre viagem, pode deixar aqui nos comentários ou lá no meu próprio Instagram. Você pode me mandar que todas as perguntas eu vou responder em forma de vídeo. Então, até o próximo Perguntas pra Cá.